Vamos ver. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ih, não escutei lá do fundo. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, é que eu sou um pouco pequena, não consigo enxergar todo mundo aí. Vocês estão me ouvindo bem? O último lá no fundo está me ouvindo bem? Então está bem, vamos lá. Bom, boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui de volta. Continuando o nosso estudo do livro sensacional, que é Evolução em Dois Mundos. Todo mundo está lendo? Vamos fazer uma enquete. Levanta a mão quem está lendo. Está lendo o título aqui, né? Pessoal, o livro Evolução em Dois Mundos, como nós conversamos da outra vez, nós já sabemos tudinho que está lá. Aí você diz, tá doida essa daí, né? Sei nada não. Sabe sim, sabe por quê? Como nós conversamos da outra vez, nós já passamos por tudo aquilo que é explicado no livro. E vamos passar por muito mais. Todos os passos da evolução do perispírito, todos eles, nós já passamos até aqui. São inúmeros passos. Nós vimos um pouco da outra vez. Hoje nós vamos ver sobre metabolismo. Está lá no capítulo 8, cujo título é Evolução e Metabolismo. Então é sempre evolução e alguma coisa relacionada à nossa própria vida espiritual e corporal. Para ficar mais tranquilo, vale a pena nós sempre darmos uma lida no capítulo antes, vir, escutar um pouco e repassar novamente depois. Porque aí algumas dúvidas que nós tivemos, a gente anota e pensa um pouquinho sobre elas, né? Para esclarecer numa próxima oportunidade. Por isso a importância da leitura do livro. E também porque o André vai ficar feliz com a gente, né? Certo? Então vamos lá. Olha só. Metabolismo, o que é metabolismo? Né? O que essa palavra significa? Metabolismo são todas as reações que o nosso organismo faz para a manutenção da nossa própria vida do corpo físico. Todas as funções que nós pudermos imaginar dependem de reações. E essas reações, sejam elas energéticas, respiratórias, reprodutivas, seja o que for, fazem parte do nosso metabolismo. É o próprio funcionamento do nosso organismo. Tudo bem até aí? Dúvidas? Por favor, levante a mão, pode perguntar, tá bom? Só para eu não ficar tagarelando aqui sozinho. Vamos lá. Quem lembra dessa figura? Está um pouco claro, né? Todo mundo consegue enxergar, não? Mais ou menos? Quer apagar só um instantinho? Só um minutinho. Aí, tá melhor agora, né? Todo mundo lembra dessa figura? Nós conversamos sobre ela um pouquinho lá da outra vez. Faz um tempo que nós já conversamos, né? O que é isso aqui, gente? O que parece pra vocês? O quê? Pode falar, força, gente. Coragem. O que parece pra vocês? O que parece aqui, ó? Um vulcão, erupção, não parece? E aqui, o que parece aqui? Água, nuvens. Quem é essa daqui? A lua. Pois é, essa é uma representação do nosso planeta enquanto ele estava em formação e amadurecimento das suas estruturas geológicas, muito importantes para que a vida pudesse se estabelecer no planeta. Muito bem, nós já vimos isso. O princípio inteligente foi para cá trazido. E o nosso capítulo de hoje vai falar sobre o momento em que o princípio começou a adquirir e processar suprimentos energéticos. Levante a mão quem acha que nós precisamos de energia para sobreviver. Pois é. Então isso quer dizer que nós precisamos ter aprendido desde os primórdios da nossa evolução a lidar com a energia. Senão nós não teríamos sobrevivido, certo? Uma pergunta. Uma planta lida com a energia da mesma maneira que um cachorro? Sim ou não? Todo mundo acha que não?
Ok? Então, toda a parte do processo evolutivo pelo qual nós passamos nos ensinou, e nós aprendemos com ele, a lidar com a energia de modo diferente, de acordo com a organização física que nós tínhamos. Mesmo na nossa própria vida, por exemplo, enquanto nós somos crianças pequeninas, depois adolescentes, adultos e mais velhos, nós lidamos com a energia da mesma forma? Não, certo? Então estamos aprendendo mesmo em nossa própria encarnação e a cada encarnação. Veja que fantástico é isso. Muito bem, o princípio inteligente foi aprendendo a lidar com o suprimento energético. Como assim? Quem lembra dessas aqui? Quem eram elas? Olha, tem uma super bonita aqui, roxa. Eu lembro que ela ficou olhando para você da outra vez. Ó. Ela está olhando para você de novo. Essas são as bactérias, estão lembrados delas? Fazem parte do processo evolutivo, né? Muito bem, as bactérias que aqui chegaram e se desenvolveram, melhor dizendo, não chegaram, mas se desenvolveram, trabalharam a matéria orgânica e interagiram com o solo. Lembra disso? Interagiram com o solo e prepararam aquele solo para o aparecimento de quem? Das plantas. Olha só que coisa bacana. As plantas precisavam de um solo já preparado para que pudessem aparecer, se desenvolver no planeta. Muito bem, aí apareceram as plantas. Olha que bonita essa. Uma árvore bem grandona, não é? E aí o instinto começou a ser trabalhado, já desde lá das bactérias, mas também nos vegetais. E as plantas jogam o que na nossa atmosfera, gente? Oxigênio. A gente aprende lá no colégio quando é pequeno, não aprende com a professora? Que as plantas são fundamentais, é ou não é? Sem elas ficaria complicada a vida nesse planeta. Muito bem, de tanto as plantas fazerem essa função biológica delas, entre outras coisas, elas começaram a permear a atmosfera de oxigênio. Quem pôde aparecer quando a atmosfera estava repleta de oxigênio? As nossas plantinhas já são vida, mas quando a... Isso, a vida animal, é ou não é? Olha só que beleza, hein? Só um exemplo da variedade de vida animal que nós temos no planeta. Olha que coisa mais bonitinha esse cara aqui, olha. Olha só. Um cavalo marinho. Esse bicho é muito especial, né? São os rapazes que carregam os bebês. Não é? Super bacana, diz. Eu não sei porque que isso morreu na evolução, meninos, mas o fato é que... É uma exceção. Prefiro não comentar. Tá, tudo bem. Mas enfim, nessa espécie são os caras que carregam os bebês, bem bacana. Porque é muito interessante a interação deles com os filhotes e toda a proteção e etc. É uma oportunidade de treinar e de aprendizado muito grande, não é? Pensa só. É uma oportunidade muito grande de aprendizado ao passar evolutivamente por essa espécie. Né? Muito bem, lá nos animais nós começamos a ter um instinto mais reforçado, já caminhando para a inteligência. Até a gente costuma comentar assim, puxa vida, esse cachorro é mais inteligente que eu. Né? Às vezes se encontra um cachorro que faz coisas que, meu Deus do céu, né? Os macacos e etc, tantos animais, né? Tem um galo, tem de tudo, cada um tem uma história para contar de um bichinho que era especial nesse sentido, né? Muito bem. E aí os animais foram interagindo com a matéria orgânica e também propiciando depois o desenvolvimento de quem? Pois é. Chegamos em nós mesmos, né? Chegamos, porque de fato passamos por estas etapas. Muito bem, eis aqui a humanidade, nós já conversamos um pouco sobre isso da outra vez. E neste estágio evolutivo, nós caminhamos da inteligência para a angelitude. Está perto, está longe ou está mais ou menos? Muito longe, mas veja só, o que você diria para uma bactéria? Calma, bactéria, você também vai chegar a ser igual essa moça aqui, ó, por exemplo.
Aí a bactéria vai dizer para você assim, tá muito longe. Não vai? Vai. Pois é, veja só como mudando o ponto de vista a coisa fica diferente, não é mesmo? E o que é o tempo? Né? E o que é o tempo? É verdade. Isso é uma briga entre os cientistas da atualidade. Sempre foi, aliás, desde que Einstein colocou essa dimensão tempo na ciência, né? Mas o que é o tempo? Ah, uma sucessão de eventos, mas como assim, né? E aí Einstein colocou esse conceito super bem na ciência e desde então nós estamos nos degladiando para continuar entendendo esse tal de tempo. Mas você vê como o ponto de vista muda bastante o tempo, né? Ah, então estamos longe, Fernanda, pelo amor de Deus, negócio de angelitude aqui, nem sei o que é isso. Mas pense você conversando com uma bactéria, né? Lá diria a mesma coisa, não te diria? E o inverso, que nós chegamos, né, de animal a Exato, é uma coisa imensa isso aqui, quantos né, gente? milhões de anos? Pois é, a gente viu na outra aula lá tem bilhões e bilhões de anos. Bilhões. É, quer dizer, 28. esse processo é enorme, enorme. Tá vendo aqui só um flash, né? Só alguns flashes aqui. Bom, mas não importa. O que importa é o seguinte: vai chegar uma hora que nós vamos ganhar um planetinha para cuidar. Como Jesus, né? Ah, bom, tem essa parte também, né? Pois é. Mas olha só, se nós pensarmos que Cristo também foi criado, assim como todos nós, simples e ignorante, uau! Não é sensacional pensar isso? É da lei, né? Todos são criados simples e ignorantes, não é assim? Todos significa todos, de fato. Olha só, Cristo caminhou até Cristo, gente. Evoluiu até Cristo. Ganhou um planetinho, tá aqui, é um planetão bonito, beça. E aí um dia vai chegar a nossa vez de ganhar um planetinho. Toma aqui seu planetinha. Esses são os seus amigos crísticos que vão te ajudar a cuidar do seu planetinha. Boa sorte, beijo, tchau. E aí cada um vai cuidar de um planetinha, né? E de todas as obras do Pai que evoluirão naquele planetinha. Sensacional. Isso quem está em cima dessa planeta. Também tem isso, né? Mas olha só, então tá bom, vamos caminhando para a angelitude. Mas o que o metabolismo afinal da história tem a ver com isso? Então, André nos conta nesta parte do capítulo sobre as fases progressivas do metabolismo. E olha lá. Nos primórdios, o nosso metabolismo era basicamente para nutrição e preservação. Não tinha outro jeito. Né? E, aliás, era isso que a gente precisava. Depois nós aprendemos a fazer outras coisas mais complexas do ponto de vista do metabolismo. Mas para nutrição e preservação, quem lembra desse ser aqui? Quem é? O flagelo. Esse aqui é um flagelo, isso. E essa célula que tem um flagelo aqui, uma única célula, ainda é um exemplar das nossas bactérias. Muito bem. Como que era o metabolismo nesse ser? Aliás, como é até hoje, né? Interagiram com os minerais e através da quimiossíntese, o que é isso? Síntese química, quebra de moléculas, criação de outras moléculas, formas que interagiam com esses minerais aqui e aprenderam a tirar energia de substâncias químicas. E aí evolui mais um pouquinho e apareceu a clorofila. Onde tem clorofila, gente? Nas plantas, isso mesmo. Então imagina quantos milênios e milênios nós ficamos treinando fazer uso da clorofila para quê? Para fazer fotossíntese. Gerar gás carbônico, oxigênio, água, energia, usar a luz de quem? Do sol. Olha quanta coisa nós aprendemos nesse estágio. Tudo isso apurando o nosso metabolismo, melhorando o nosso metabolismo. Aí já não dependia tanto mais dos minerais. Sabíamos fazer coisas diferentes. Muito bem. Essa respiração que nós começamos a exercitar lá nos vegetais já nos fornecia energia. E nós aprendemos a lidar com ela desta forma. Caminhando. Olha aí de novo. Esse povo todo
como nós comentamos há um pouquinho atrás, estes animais lidam com a energia da mesma forma que as plantinhas? Fazem fotossíntese? Não fazem fotossíntese. Então precisaram aprender novas fontes de obtenção de energia, certo? Fala para mim um jeito que esses animais obtêm energia. Diz aí. Qual? Respirando. Muito bem. Respirando a gente obtém energia? Sim. O que mais a gente faz para obter energia? Comendo nós também obtemos energia, porque é matéria orgânica e nós aprendemos a fazer algumas coisas com essa matéria orgânica. Vamos ver. Nesta fase da evolução, nós aprendemos a desenvolver enzimas. Fernanda do céu, o que é isso? Que nome é esse? Enzima é uma substânciazinha super bacana, porque ela faz reações químicas. Por exemplo, pega uma molécula bem grandona e corta em pedaços pequenininhos, criando moléculas menores. Pensa assim. Se nós comermos um pedaço de cenoura, quem gosta de cenoura? Eu também. Se nós comermos um pedaço de cenoura, ela vai lá para o nosso estômago, certo? Muito bem. Só que a minha célula aqui do meu olho não vai fazer nada com esse pedaço de cenoura, não é mesmo? Como é que essa célula aqui do meu olho vai fazer alguma coisa com um pedaço de cenoura? Tem condições? Não. Então, o meu estômago, o meu intestino e todo mundo lá do meu trato digestivo precisa fazer o que com essa cenoura? Quebrar em substâncias mais fáceis da minha célula aqui do olho poder aproveitar. E é isso, gente, que nós fazemos toda vez que a gente come. Qualquer coisa, não só cenoura. O seu sistema sabe quebrar essas substâncias, já começa na sua boca, né? A gente já mastiga, engole, era assim que nós aprendíamos a comer quando éramos pequenos, né? Mastiga, engole, não pode só engolir, né? Nós já quebramos na boca, depois quebramos um pouco mais no estômago, depois um pouco mais no intestino. E aí as moléculas, quando elas estão pequenininhas, vão lá para o sangue. E se elas vão para o sangue, elas podem vir aqui no meu olho, não podem? E aí minha célula vai conseguir fazer alguma coisa com essas substâncias. Agora, eu posso deixar um pedaço de cenoura grudado aqui quantos dias eu quiser, que a minha célula não vai fazer nada com ela, é ou não é? Pois é, olha a importância da nossa alimentação e do nosso sistema digestivo. É lá, por exemplo, além de em outros lugares, que nós temos as enzimas, e é isso que elas fazem. Vão quebrando moléculas maiores em moléculas menores, para que possam ser aproveitadas energeticamente. Muito bem. Aí, André Luiz, é sempre legal, né? Porque quando a gente não tem muito como entender ainda o assunto, saúde, ele fala assim, milênios transcorrem. Né? Milênios, então nós podemos imaginar que são verdadeiros anos passando, né? Milênios transcorrem, quer dizer, caminharam muito no processo evolutivo para conseguir fazer a digestão e a absorção. Antes disso, nós tínhamos que absorver moléculas já pequeninas, porque não tínhamos essa capacidade. Mas depois que nós adquirimos essa capacidade, olha como ampliou a nossa possibilidade de alimentação. Agora você não precisa mais comer só molécula pequena, não é um alimento pequeno, é molécula já quebrada, né? A gente pode comer um monte de outras coisas, porque nós sabemos quebrá-los. Muito bem, aprendemos a digestão e a absorção e aprendemos a fazer um monte de coisa bacana. Gente, isso aqui é muito bacana. Aprendemos a fazer proteínas, aprendemos a fazer carboidratos, aprendemos a fazer lipídios, gorduras, que são os lipídios, hormônios, aprendemos a fazer vitaminas, a aproveitá-las,
Vocês sabiam que vocês sabiam fazer tanta coisa? Olha quanta coisa vocês sabem fazer. Alguém aqui está dizendo assim: corpo, faça hormônio. Corpo, faça hormônio. Corpo, faça hormônio. Corpo, agora para. Alguém está se preocupando com isso aqui? Não. Gente, vocês sabem fazer tudo isso e ainda inconsciente, mas vocês são bons mesmo, hein? Diz a verdade. Disse não é sensacional. Seu organismo está sob seu comando, fazendo tudo isso. E você nem está ligando, nem percebe. Não é sensacional? Diz a verdade. Desde que você habita esse corpo, ele está fazendo isso. E não é ninguém que está mandando, não. É você mesmo que está coordenando isso. Olha a importância, a nossa responsabilidade. Né? São universos à parte dentro de um universo. É verdade, cada célula De é um um pequeno universo à universo parte. que é um universo. Exatamente, é tudo, como se diz, está tudo interligado, né? Desde o micro que nós nem enxergamos com os nossos olhos, precisamos de aparelhos para enxergar, até o macro que nós também não enxergamos e precisamos de aparelho para enxergar. Tudo isso fazendo parte de uma obra maior. É sensacional, não é? É sensacional. Olha só, esses 3 primeiros aqui proporcionam a fonte de energia que o nosso organismo precisa para sobreviver. Os lipídios são as gorduras, os carboidratos são os açúcares de maneira geral e as proteínas, aquelas que formam a nossa estrutura muscular, por exemplo, até a nossa pele, cabelo, importante para as células, são fundamentais. Bom, os hormônios nós já sabemos que são muito importantes, né? Quando eles estão desregulados é uma coisa, a gente tem que correr atrás, né? E as vitaminas também. Bom, aprendemos a fazer tudo isso e aprendemos a fazer, sabe mais o quê? Plasmar, organizar no nosso corpo físico os centros vitais. São os mesmos em todos os organismos vivos? Não, né? Não são. As constituições não são diferentes. Portanto, os centros vitais também. Imagina só como... Vocês já viram o capítulo de centros, né? Imagina só como não deve ter sido muito fácil aprender a plasmar os centros vitais. Organizá-los, coordená-los, mantê-los funcionando, de modo que eles possam interagir adequadamente com o corpo físico. Isso parece fácil? Sim ou não? Não, pois é, você faz isso sem perceber. Olha como vocês sabem fazer muita coisa, gente. Inclusive tudo está escrito lá no André, né? Tudo que André contou. Bom, e aí o princípio inteligente? Então, através da respiração, como já mencionamos, recebe, aí André diz assim, elementos quimiotáticos eletromagnéticos. Vamos por partes. Quimiotáticos, que envolvem atração química. Ou seja, uma molécula, por exemplo, jogada na água é capaz de atrair os peixinhos até ela. Isso é uma informação química. Eletromagnéticos, que envolvem aspectos do magnetismo e da eletricidade. Tá bom, Fernando, o que é isso? Não sabemos. A ciência materialista ainda não é capaz de dizer o que são estes tais elementos quimiotáticos eletromagnéticos. Nós conhecemos alguns elementos quimiotáticos, hormônios, por exemplo, feromônios. A ciência conhece alguns. Agora, o que seja quimiotático e eletromagnético, faço o convite a cada um de nós para tentar descobrir e ajudar os cientistas. E solta a informação aí para todo mundo aprender um pouco mais. Mas André conta que estes elementos são responsáveis pela reprodução e pela sustentação. Inclusive, alguns estudos mostram que células reprodutivas de peixes, por exemplo, que foi o que eles usaram para estudar,
são atraídas umas para as outras, masculinas e femininas, são atraídas para o sucesso da reprodução. Só que não tinha nada na água, gente. Não, nada é mentira, né? Não tinha nada que a ciência conseguiu determinar. Mas certamente existiam coisas lá que estavam provocando a atração entre estas células. Cargas elétricas, substâncias químicas, pode ser uma infinidade de coisas. E nós estamos procurando, estudando para aprender um pouco mais, entender o que André nos diz. Muito bem. Opa, olha só. Quem são esses? É nós. Pois é. Pois é. Essa fase aqui é a civilização paleolítica, que nós vimos também da outra vez, lá nos primórdios, correto? Ou seja, aprendendo a ser gente. Já aprendemos a ser gente completamente? Não ainda, né? Temos um pouquinho de dificuldade em algumas questões. Pequenas questões, né? Tá quase lá. Só um pouquinho, né? Muito bem, essa civilização paleolítica já sabia fazer bastante coisa. Mas do ponto de vista do metabolismo, neste estágio, nós já tínhamos capacidade de coordenar os nossos impulsos sobre o citoplasma. Só para lembrar o que é isso, é o meio que está dentro da célula. Da outra vez nós conversamos assim, ó, uma bola de basquete, lembra? Pensa numa bola de basquete, dentro dela tem uma bola de ping-pong. Entre a bola de ping-pong e entre a parede da bola de ping-pong e da bola de basquete tem um monte de geleca, um líquido gelequento com um monte de coisas. Esse é o citoplasma. Tudo bem? Muito bem. Esse citoplasma mantém a célula viva, funcionando, é responsável por um monte de coisas que acontecem na célula. Mas ele não é assim à toa. Ele é governado pelos nossos impulsos, de cada um de nós, que coordenamos o citoplasma de todas as nossas células. Bilhões e bilhões, inúmeras, centenas, muitas, sei lá, nem sei dizer o número. De todos os tipos, tamanhos, cores, jeitos, fazendo tudo quanto é coisa que a gente pode imaginar. Aí, caminhando um bocadinho mais, a nossa mente. Eita, que aí começa a complicar, né? Quando a gente põe a mente no meio, aí começa a complicar, né? Mas o que a nossa mente aprendeu a fazer? Coordenar enzimas, glândulas, os hormônios destas glândulas, a produção de vitaminas, de coativadores, de substratos energéticos. Minha nossa, tudo isso é a mente que governa. Ou seja, parte de nós mesmos, controlando harmonicamente ou não o nosso conjunto de células. Sabe por que isso é fantástico? Porque, de certa forma, o seu bem-estar físico e a sua evolução depende só de quem? De cada um, não é? Não seria muito bacana se nós de verdade dependêssemos profundamente dos outros para que isso acontecesse, porque aí estaríamos submetidos a outras vontades, né? Mas não, a responsabilidade é nossa. Você está dizendo que se eu pensar mal, eu vou produzir alguma coisa mal? Ah, peraí, vamos ver isso aí como funciona. Brandinha, as suas colocações fazem com que lembremos de uma coisa muito importante dentro da saúde e espiritualidade. Verdade. A nossa colaboração, a nossa cooperação para o sustento das nossas células, a amorosidade com que refletimos, focalizando essas células na nossa mente. Por exemplo, uma pessoa que é portadora de um câncer de mama. Todo mundo está ouvindo, gente? Não.
Por favor, aí fica mais fácil, só para o pessoal não perder a explicação. Vamos lá. Não, estamos dizendo assim que as colocações da Fernanda vêm fortalecer o que nós sabemos que dentro de saúde e espiritualidade, que é tão importante o reconhecimento do médico, também estimular os pacientes nesse sentido, de amorosamente vibrarem pelas suas células. Eu estava lembrando aqui do câncer de mama, sim, que é um câncer que propicia muitas metástases ósseas. Isso. E geralmente elas estão todas espalhadas pela coluna, pelos quadris, pelos membros inferiores, superiores, calota craniana e outras regiões cerebrais. Por isso, se nós, durante os momentos de prece e reflexão, pudermos focalizar amorosamente essas células, conversando mesmo com elas, porque veja bem o efeito da mente sobre cada produto que o nosso organismo produz e a mente controla, né? Então fica aqui o lembrete para que nós, que sempre procuramos tratamentos médicos, possamos colaborar nesse sentido, conversar amorosamente com essas entidades que são de uma inteligência incrível. E dependendo, logicamente, da nossa moral, do nosso merecimento, nós teremos bons ou não resultados. Né? É verdade. Olha, aproveitando o que nós escutamos agorinha, quem aqui... Ó, levanta a mão de verdade, hein? Quem aqui, quando vai fazer suas orações, lembra de dedicar um tempinho de boas vibrações para suas próprias células? Olha que coisa simples, gente. Fala a verdade. Nós dedicamos um tempinho de boas vibrações para tantas coisas, é ou não é, durante nossas orações? Sim ou não? Dedicamos ao próximo, aos lugares onde nós trabalhamos, frequentamos, ao nosso lar, aos nossos familiares, ao planeta Terra, aos governantes, e as suas células. Coitadinhas, tristes, esquecidas. Ao contrário, vamos retomar o controle e vibrar positivamente pelas células. Escolha uma palavra. Coração, te amo tanto, força aí. Não precisa ser nada muito elaborado, né? É sério, gente, quando nós aprendemos a vibrar positivamente, também pelo que nós controlamos, no caso células e afins, a diferença é visível. Há dados e dados na literatura médico-espírita mostrando a interferência, preces intercessórias, bons pensamentos, preces individuais, etc, etc, etc. Tem tanta coisa, gente. Façam o teste. Lição de casa para até quinta-feira que vem, né? Ah, na outra então. Ou 2 semanas para treinar. Agora sim, hein? 2 semanas para treinar. Me conta o resultado depois. Faça uma vibração pelas suas células todos os dias. Diga-me. Eu já fiz esse teste. Sim, e aí? Já faz, olha, eu vou até te dizer, é engraçado. Sempre quando eu faço, inclusive o Evangelho, eu sempre falo meu corpo, para a célula. Isso. A questão de mais ou menos, acho que faz o quê? Uns 4, 5 meses, eu não me lembro. Sim. Tá? Eu peguei uma irritação tão grande. E essa irritação, ela não vinha de mim. Sei. Essa irritação vinha de outras ocasiões. Sei. E aí eu mesmo fui me alimentando, eu mesmo fui dando passo em mim. E aqui também eu pedi para que as minhas células, como isso não era de mim, essas irritações, eu pedi para o universo e aqui também, para que minhas células voltassem ao normal. Sei. E aí devagar, de pouco a pouco, ela foi voltando. Ou seja, eu fui conversando com ela porque eu sabia que essas não eram uma célula normal. Sim. Que eu nunca tive tal irritação. E aí eu fui conversando, dando um passo e conversando para que as minhas células voltassem como eram. E aí uma semana depois foi sumindo. Amenizando e resolvendo. Foi amenizando e aí sumiu. É eu claro, sempre tenho esse costume. É claro que com isso nós não queremos dizer que devemos esquecer a ajuda médica, por favor, pelo contrário, é como a doutora Betinha falou, isto é fazer a nossa parte, sabe assim? Fazer a nossa parte é tomar o medicamento indicado, é fazer os exames indicados, mas também é cuidar de nós mesmos, não é verdade?
Pois é. Olha só, nossa mente faz tudo isso. Vamos lá. Palavras de André, hein? Copiei direitinho. Vamos lá. Todos os serviços da província biológica, igual nosso organismo físico, inclusive as emoções mais íntimas, são sustentadas por semelhantes recursos, aqueles que a nossa mente aprendeu a controlar, constantemente lançados pelo próprio espírito no cosmo de energia dinâmica em que se manifesta. Dizendo assim, a responsabilidade é sua mesmo. Administre o condomínio adequadamente. Exatamente isso. Síndicos de um condomínio gigantesco, é ou não é? Que temos que resolver situações complicadas. Os vizinhos nem brigam, isso que é bom pelo menos, né? Porque os vizinhos, eles tentam, tá todo mundo ali, né? Quando dá um problema, até socorre o colega, né? Assim, dá um problema no coração, tem um monte de gente do lado que tenta socorrer. Dá um problema no rim, tem um monte de gente, não é? Ou seja, se nós não atrapalharmos, vai dar certo. É ou não é? Vai dar certo. Acumulações de energia espiritual. Aí André Luiz continua contando como é que isso funciona. Opa! O que será isso? Esta é uma organela. O que é uma organela? É um órgãozinho pequenino que está lá dentro da nossa célula. Quem sabe como ela chama? É a Mimi, é a MIT. É a mitocôndria. Levanta a mão quem já ouviu esse nome. Mitocôndria. Sensacional essa mitocôndria, gente. Ela é sensacional. É fagocita, alguma outra... Não, de verdade, essa mitocôndria, ela é uma coisa sensacional. Provavelmente nos primórdios da vida, ela era um organismo separado que foi fagocitado. Gente, o que essa mitocôndria faz? Palavras de André. Acumulações de energia espiritual em forma de grânulos. Dá para ser melhor que isso? Dá para ser melhor que isso? Fala a verdade. Gente, tem células nossas que tem uma quantidade absurda de mitocôndrias. Quase que a célula toda é mitocôndria. E ó, vou contar um segredo para vocês. Vocês governam as suas mitocôndrias. Tadã! Super power! Super homens e super mulheres aqui, né? Muito bem. Sabe o que as mitocôndrias são? Usinas energéticas purinhas. Purinhas. Todo substrato energético necessário para a nossa sobrevivência, corpo físico, ó. Responsável aí. É a mitocôndria. Gerando ATP, e o ATP faz uma festa nas nossas células. Propicia que elas vivam, se reproduzam, interajam com as vizinhas, sem brigar no condomínio. Um monte de coisas. Quem faz isso? Mitocôndria. Que é a acumulação de energia espiritual. É sensacional. Veículo de transmissão de estados felizes ou infelizes da mente ao corpo físico. Ops. As nossas usinas energéticas, por serem acumulações de energia espiritual, transmitem da mente ao corpo físico o nosso estado. Feliz ou menos feliz. Pessoal, vocês acham que é bacana que você tenha problemas na usina energética da sua célula? Sim ou não? Não, né, gente? Então, se elas são veículo de transmissão de estados felizes ou infelizes, qualquer situação complicada do tipo, quase nunca tem isso. Raiva, quase nunca tem isso, não é? Nem existe quase mais no nosso planeta, verdade? Raiva nem tem, né? Nem sei mais, nem, já cortou do dicionário, não é? Nem existe mais. Rancor, também quase que não tem mais também. Egoísmo, então, a gente só sabe da época do faraó, né? Porque de lá pra cá egoísmo já até sumiu.
Todas essas coisinhas bem pequeninas, com a qual nós nem nos importamos mais, podem interferir lá na nossa usina energética. Veja só. Portanto, vigiai e orai. Não era assim? Pois é. Anticorpos, agentes imunológicos, enzimas, hormônios governados por quem mesmo? Pelo espírito, para a preservação do corpo. Tudo isso é metabolismo. Palavras de André. Todos os estados especiais do mundo orgânico, igual corpo físico, inclusive o da renovação permanente das células. Espera aí. As células se renovam? Sim! E como? A prostração do sono, a paixão artística, o êxtase religioso e os transes mediúnicos, só para citar alguns exemplos, são acalentados nos circuitos celulares, nas células, por fermentações sutis, reações químicas sutis, aí nascidas através de impulsos determinantes, adivinha de quem? Da mente. Ou seja, tudo, absolutamente tudo que você pode expressar através do seu organismo físico, nasce na célula. E não é espontâneo, é controlado por você. Para a gente já ir concluindo o nosso estudo de hoje, o metabolismo, que é o que nós estávamos falando até agora, subordina-se desse modo à direção espiritual. Tanto mais intensa e exatamente, quanto mais... Opa, saiu um a mais ali. Quanto mais a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento de que disponha. Amai-vos e instruí-vos, exatamente. E aí André disse, se já leste uma página do Evangelho, tens responsabilidade. Foi ou não foi? Algo mais ou menos assim. Ou seja, não vamos poder, pessoal, alegar ignorância. Ah, puxa, não sabia não. Epa, não sabia sim. É de nossa responsabilidade. E a última frase. Em vermelho, que é para nós guardarmos. Vamos sair daqui guardando alguma coisa, vai ser essa, tá? E a foto linda da mitocôndria, que ela é uma fofa mesmo. Ó. Raciocínio organizado. Nós temos raciocínio organizado? Sim ou não? Sim, nós temos. Raciocínio organizado é pensamento dinâmico. Certo? E com o pensamento consciente e vivo, o homem arroja de si mesmo, tira de si mesmo, forças criadoras e renovadoras, forjando deste modo na matéria, no espaço e no tempo, os meandros de seu próprio destino. Ave Maria. Né? A influência da oração, do passe. Oração, passe, no nosso próprio desenvolvimento, não é? Moral, físico, não só moral, mas físico também, né? Só para lembrar, e aí nós encerramos. Olha só, onde nós estamos na escala? Sei lá, aqui. Aqui? Não? Na escala da época do Fantomas, né? É do Fantomas, é. Isso mesmo. Aqui? Aqui? Não, de fato não importa. Importa seguir a marcha. E uma das coisas que nós podemos fazer para auxiliar o nosso próprio desenvolvimento é cuidar do nosso corpo físico. E isso nós podemos fazer de vários jeitos, inclusive usando a nossa mente. Muita paz a todos. Tá aberta a pergunta, viu? Ah, sim, gente, desculpa. Podemos responder a questões, desculpa. Né? Se houverem questões, podemos abordá-las. Aqui é aquela questão seguinte, pensando em corpo insano, Isso. Nós estamos nos preparando para entrar na câmara de paz. Isto mesmo. Se eu não me concentrar, se eu não fizer aquela oração, se eu não me colocar tudo bom? no
espiritualidade, tudo bem, né? Os meus orgânulos não vão funcionar. E De não fato. adianta eu buscar uma casa, um centro mais forte, porque lá também não vai funcionar. De Nós não fato. vamos ter isso. Isso é importante porque, de novo, só para nós recordarmos, depende de cada um de nós, tá? Sem dúvida, o exterior auxilia muito. Mas se o nosso interior, igual, nós mesmos, não estivermos dispostos a colaborar no processo, gente, não dá, né? Por exemplo, assim, você consegue ensinar uma criança a ler se ela não quiser aprender? Não, pois é. Mas Cria um isso ambiente de também. interesse. É a mesma coisa. E o nosso ambiente de interesse, sabe qual é? O nosso próprio bem-estar. Todo mundo quer estar bem, sim ou não? Sim. Claro, não é? Então isso significa dizer que nós podemos colaborar em prol disso. Por exemplo, nas vésperas de entrar na Câmara de Passe. Por que não elevar nosso pensamento, nos manter em vibração e envolver nossas células que vão receber essa energia vinda do plano maior? Olha que sensacional essa oportunidade. Energia doada, de graça, só para mencionar o capitalismo, né? De graça, que de repente a gente, desperdiça. Desperdiça por quê? Porque não aproveita adequadamente. E não aproveita por quê? Porque não está ligado à espiritualidade. E se Diga. não aproveita, o que acontece? É um suicídio. Indireto. De certa forma é, É uma porque... responsabilidade. É uma responsabilidade. De certa forma é, porque de fato você está deixando de aproveitar recursos preciosos que poderiam fazer a diferença. Nós não sabemos o que está acontecendo dentro do nosso organismo físico. Inconscientemente nós somos capazes de controlar as células e etc. Mas de fato não temos consciência dos processos que estão acontecendo. E se nós estivermos na eminência de alguma doença se desenvolver? Aquele bom pensamento, por alguns segundos, pode fazer diferença. Não é verdade? Veja como é verdade isso. E como aumenta a nossa responsabilidade, não no sentido de dizer, ai, pelo amor de Deus, jogou um caminhão de responsabilidade nas minhas costas. Não, pelo contrário, nós já sabemos fazer isso, gente. Já sabemos, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É só concentrar um pouquinho e fazer mesmo. Daí a importância de nós respeitarmos a nós mesmos, lembrando da beleza que existe em nós, o quanto nós somos ricos e temos que ser muito gratos a Deus por essa maravilhosa estrutura que Ele nos oferece, que é o corpo físico. É verdade. Essa oportunidade de reencarnação, todo mundo já comentou bastante sobre isso, né? Mas, gente, é de uma bondade, de uma magnanimidade do Pai sem tamanho, né? Que não, impensável por qualquer um de nós. Toda essa estrutura. Né? Essa estrutura perfeita física. E a gente nega Não tudo. importa se ela vem com defeitos ou não, não importa. De fato ela é perfeita, porque é esta a situação que você precisa para progredir. Isso é perfeito. E aí de repente você joga fora, porque está com preguiça de vibrar positivamente pelas suas células. Ó, exercício 2 semanas de treino então, tá bom? Vibração. Desde as bactérias, desde o início, como foi falado na outra aula e de hoje, o princípio inteligente